há um propósito maior sobre a sua vida, maior que você possa compreender no momento. Não importa as circunstâncias que você esteja. Esse propósito, né? Você foi escolhido pelo Senhor para que Ele venha te fazer sobressair, para que Ele venha te fazer vencer. Você não é uma obra do acaso. Você foi escolhido pelo próprio Deus. E assim o Senhor, Ele te chama, Ele convida você, né, a sentar-se à mesa e a cear com Ele. Bom dia, nós estamos aqui, né, dando início ao nosso Café com Palavra. Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua família. Que Jesus venha trazer sobre a sua vida um novo ânimo. Que Jesus ele venha trazer sobre você aquilo que você precisa no dia de hoje. Eu não sei qual é a sua necessidade, o que você precisa, mas a palavra de Deus nos diz que Ele nos escolheu. A palavra de Deus vai dizer que Ele nos amou primeiro, né? Então você é amado de Deus, você não é uma obra do acaso, você não é alguém que apareceu de repente por acaso, não. Você é obra das mãos do Criador, você é aquele a qual o Senhor, né, te chama de escolhido, você é um escolhido do Senhor. E sendo assim, o Senhor ele quer fazer com que você venha triunfar. Deus quer fazer com que o nome dele seja glorificado através da sua vida. Deus quer fazer com que você entenda que o amor do Senhor por você é aquele que te faz sobressair. Deus ele é contigo, né? Se você tem passado por situações difíceis, se você tem passado por situações em que o inimigo tem tentado bombardear a sua mente, tentado contra a sua vida, tentado contra a sua casa, não creia nisso, creia na obra de Deus. Creia no poder do Senhor, creia naquilo que Deus pode fazer, né? Eu quero cumprimentar, bom dia, Ana Raniele, bom dia, irmã Elza, tia Custódia, tudo bem? Benção, Deus abençoa. E eu quero louvar o Senhor pela sua vida, né? Que está aqui sempre pela manhã. E hoje, mais um dia, né? Nessa sexta-feira, né? Aqui, né? Chovendo, graças a Deus, chovendo bastante desde ontem, muita chuva, graças a Deus por isso, né? Nós precisamos também da chuva, né? Há uma necessidade, nossa terra precisa, né? E eu quero que você abra sua Bíblia, se você puder, no livro de João, capítulo 15, né? Nós vamos estar no livro de João, capítulo 15, falando sobre aquilo que Deus tem trago no nosso coração. Bom dia, Eliane, tudo bom, filha? Paz. Deus, ele venha trazer no nosso coração a revelação da palavra, porque, bom dia, Viviane, Pai do Senhor Jesus. Há uma necessidade, né, que a palavra seja nos entregue através do Espírito Santo. Se não for pelo Espírito Santo, nós não conseguimos, nós não triunfamos, né? Nós não temos entendimento de nada. Mas através do poder do Senhor que vem do alto, você é capaz de entender a palavra, compreender a palavra, deixar com que ela venha dentro do teu coração, fazer coisas novas, né? No livro de João, capítulo 15, nós vemos uma conversa, né, de Jesus com os discípulos, né? Ali segue todo o capítulo 15, né? Ali Jesus, ele... Bom dia, mano, e paz. Próximo, né? Ele já avisando eles, né? Eu acho tão lindo esse texto, porque ele se apresenta, ele vai falando mais e mais e mais, confortando, consolando já os discípulos, né? E esse livro de João mexe muito comigo. Eu não sei se você já parou para observar, o livro de João, né? A gente vê, eu falo que é o discípulo do amor, né? Também é aquele que deitava no peito de Jesus. Tem pessoas que têm características únicas, né? Então, não que você olhe um discípulo e outro, a gente vê ali Pedro, as qualidades dele ali, Pedro explosivo, Pedro falava, né? Ele não tinha medo, ele tinha ousadia para falar tudo que precisava. E o livro de João, quando eu começo a ler, a gente consegue ver saltar naquelas letras o amor, né? Ele tinha no coração muito amor, porque ele conseguia sentir também esse amor de Cristo, né? Tanto é que a palavra de Deus vai dizer, né, que ele foi lançado dentro de uma caldeira, de um tacho de óleo quente, e ele não morreu, não aconteceu nada com ele. Ele foi um dos únicos, né, que permaneceu. E quando não havia mais nada para eles fazer com ele, porque o Senhor havia guardado ele, eles lançaram ele na ilha de Patmos, né? Lançaram ele na ilha de Patmos, e ali, no meio daquela ilha terrível, né, a qual ia ali para a morte, toda espécie terrível, né, na ilha de Patmos, e o homem era tão amado de Deus, né, ele mesmo se refere, ele fala o discípulo a quem Jesus amava. Ou seja, eu não vejo isso como arrogância de forma alguma, eu vejo que ele conseguiu entender esse amor de Jesus, né.
Então, quando ele vai para a ilha de Patmos, o que acontece? Simplesmente, né, eles exilaram ele lá e o Senhor entrega para ele a revelação de Apocalipse. Então, assim, é algo que mexe muito comigo. Esse diálogo de Jesus com os discípulos, a narrativa de João detalhando ali, explicando passo a passo cada detalhe. Nossa, se você tiver oportunidade, estuda o livro de João que você vai se surpreender como que você vai compreender o amor de Deus através dessa palavra. E no livro de João vai dizer assim, capítulo 15, vamos no versículo 17, a qual vai dizer: não fostes vós que me escolhestes a mim, nessa fala de Jesus. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades, deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, ele vos conceda. Isso vos mando, que ameis uns aos outros. Quando Jesus ele vai falando aqui, né? Antes um pouquinho, se você voltar no 16, vai dizer, ó, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o teu senhor, mas tenho-vos chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Ali Jesus ele fala, olha, vocês já não são servos mais, vocês são meus amigos, ou seja, intimidade, né? Ali o Senhor ele está entregando a eles uma oportunidade muito grande de ter o quê? Intimidade com ele. Intimidade com o Senhor. Então o que a palavra de Deus ela vai nos dizer? Não foi vocês que me escolheram. Antes, pois, eu escolhi a vós para que vades e deem o quê? Frutos, né? Que frutos são esses, né? Agora você vai lá no livro de Gálatas, capítulo 5, se não estou enganada, porque eu sou muito ruim de endereço. Eu sei a palavra, mas às vezes tem alguns endereços que eu geralmente não guardo não. Mas esse é muito falado, então eu sempre fui de guardar muito endereço. Mas eu acredito que é a idade, né? A idade vai chegando, tô com 41, as coisas já não caminham do mesmo jeito mais não. No livro de Gálatas, capítulo 5, no versículo 19, vai falar sobre as obras da carne. Dentro da carne é obra, do Espírito é fruto, tá? Dentro dessas obras da carne, a gente consegue identificar aquilo que está acontecendo conosco para que nós venhamos remover da nossa vida, porque senão não tem como a gente praticar, produzir os frutos, né? Jesus falou ali, fui eu que escolhi vocês, eu escolhi, não foi vocês que me escolheram. Ou seja, você não está aqui por acaso, você não está aqui nessa live por acaso, você não está aqui, eu vou ouvir a palavra, vou ler a palavra, eu vou me aproximar de Jesus. Não foi você. Foi o próprio Deus que escolheu você. Jesus, ele escolhe você, ele gera no seu coração esse desejo, ele gera no seu coração esse temor, e através disso o Senhor, ele vai te capacitando dentro da palavra, ele vai moldando, ele vai nos ensinando que tudo vem dele. E quando a palavra de Deus vai dizer, não foram vocês que me escolheram, antes eu escolhi a vós para que vades e deis fruto. Agora vamos ver sobre as obras da carne e os frutos do Espírito. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 19, vai dizer, ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras. Misericórdia, como que eu já penei com isso, gente? Ira, misericórdia. O processo mais difícil na minha vida foi com ira. Ira, discórdias, dissensões, facções, grupinho, né? Grupinho, que você se embola e começa todo mundo, né? Bom dia, Renan. Então, a palavra de Deus, ela vai dizer invejas, bebedices, glutonarias, a gula, o comer desesperadamente, né? Aqui em Gálatas 5,19 está falando as obras da carne, né? Bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Olha isso, a seriedade disso. Às vezes, mas é a gula, mas isso não tem problema não, só você não herda o reino. Só eu não vou herdar o reino. Mas é só... a idolatria, não tem nada a ver. Idolatria, gente, há vários tipos de idolatria. Idolatria ao dinheiro, idolatria a pessoas, idolatria a cargos, posições, são várias, se enquadram em várias coisas. Tudo que você coloca antes de Deus, você adora aquilo ali, você está em pecado de idolatria. Igual nós falamos aqui um tempo atrás, né, uns dias atrás,
sobre o casamento, né, terreno, ele é sombra do casamento de Jesus com a igreja, que somos nós. Então, Jesus, bom dia, Elisete, Pai do Senhor Jesus, ele não aceita você ir procurar outro Deus, ele não aceita você colocar nada que esteja na frente do Senhor Jesus. Ele não aceita você amar nada a mais que ele. Deus não aceita isso. Por causa disso, o povo foi para um cativeiro e ficou o quê? 70 anos. A idolatria traz morte física e traz morte espiritual. A Bíblia diz que seja semelhante a eles, os que tais praticam. Ou seja, você está em idolatria, você está colocando algo diante de Deus. A Bíblia diz que você fica sem ouvir, você fica sem entender, você fica sem entendimento, você fica cego. Por quê? Porque você está colocando outras coisas no lugar do Senhor. E a palavra de Deus, ela prossegue dizendo o seguinte... gente, ó, é tremendo isso aqui. Quando fala sobre as invejas, ó, vamos falar uma coisa que a gente vê direto, coisa que acontece. Hoje em dia é até difícil você saber com quem você fala. Olha, eu comprei determinada coisa. Olha, eu estou trabalhando em determinada coisa. Houve uma pessoa que falou comigo que postou o carro que comprou, o carro furou o pneu no mesmo dia. Então, assim, às vezes você vai ter que pedir muita direção do Senhor, o que você falar para não atrair, porque existe. E também para que nós não venhamos, bom dia, missionária Catarina Paz, para que nós não venhamos ser peso na vida de ninguém, cometendo inveja, cometendo fofoca, ira. A ira foi um pecado que misericórdia, eu lutei e luto, porque a perfeição só vem quando Jesus voltar. Nós vamos ser transformados em corpo glorificado. Enquanto você estiver aqui, você tem a luta com o quê? Com a carne. Essas obras que eu acabei de ler aqui, Gálatas 5,19, são as obras da carne. É aquilo que fica confortável para mim. Hoje de manhã eu estava falando com meu esposo, falei, nós somos propensos a querer levar vantagem em tudo. Nós somos propensos a querer se aproveitar de qualquer situação para ter vantagem. A gente está conversando sobre isso aqui. Falei com ele, falei, isso está na nossa carne, isso é a nossa carne. É a herança do pecado de Adão. Mas quando você vem a Cristo, quando você vem diante da cruz, essa herança maldita, ela é o quê? Ela é expelida por causa do poder de Deus. Então a herança do pecado, aquela herança que fazia a carne triunfar, fazia o pecado. Quando falo de carne, eu não falo do seu corpo físico só. Eu falo sobre carnalidade, aquilo que carrega pecado, aquilo que carrega dor, né? Aquilo que nós cometemos, e às vezes nem todo pecado é ruim. Ah, Rose, como assim? Ele te lança no inferno, ele pode lançar no inferno, mas ele não é ruim. Porque se todo pecado fosse ruim, não havia ninguém no pecado. Não havia. Satanás cria uma nuvem de fumaça e prende, aprisiona as pessoas numa cegueira espiritual, a qual ela comete e não sente. A Bíblia diz que a prostituta, ela come, limpa a boca e ela diz, o que eu fiz? Tipo assim, em minuto nenhum do seu dia há um arrependimento, não vê que aquele caminho é errado, né? E a palavra de Deus, né, quando diz no livro de Gálatas 5,19, agora nós vamos para o... Quer ver? Nós vamos continuar aqui, ó. 5,19, nós falamos sobre as obras da carne. Aí diz aqui, não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Agora nós vamos falar sobre os frutos. Jesus falou, não foi vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês para que vades e dê o que? Frutos. E a fim de que esses frutos o que? Permaneçam. Agora você vai entender quais são esses frutos. Olha os frutos aqui. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Se você produzir esses frutos aqui, não há lei que te prende, não há nada que te cerca, porque você está reinando no Espírito. Você vai estar, o Espírito de Deus vai estar exercendo domínio sobre tudo e sobre o que você tem, sobre os seus sentimentos, sobre a sua carne. Ele vai exercer governo sobre a sua carne. E quando o Espírito de Deus reina sobre a carne, você não tem lei que te prende. Não tem. Você não é sujeito a nenhuma lei quando o Espírito de Deus reina sobre a carne. Você consegue entender? Então a palavra de Deus, ela vai dizer, né? Contra essas coisas não há lei. Vamos repetir, ó. O amor, a alegria, a paz. O amor é o quê? Dom supremo. O amor, ele é, a palavra de Deus diz lá no livro de Coríntios que o amor, ele é o maior. Ele é o maior, ou seja, poderia eu falar a língua dos homens, dos anjos, mas mesmo assim, se eu não tivesse amor,
Se você não tiver amor, você nada é. Você pode orar em línguas, você pode pular, rodar, sapatear, fazer o que você quiser, né? Mas se você não ama, você não está vivendo na totalidade daquilo que Jesus preparou para a sua vida. Se você não ama, você não vence o pecado. Se você não deixa o amor triunfar, você está sempre com seu coração preto. Tem sempre alguma coisa. Ah, mas fizeram, esquece. Porque a mágoa mata quem sente. A mágoa é um veneno que você todo dia toma um pouquinho pensando que você está tomando algo doce. A hora que você toma é bom sentir aquilo. Sabe por quê? Por causa da justiça própria. A nossa carne gosta de triunfar. Não, mas você tá certo. Sim, às vezes você vai estar certo, às vezes você vai ter razão. Mas o Senhor vai falar assim, olha, quando você abrir mão da sua justiça própria, liberar perdão, vou eu trabalhar nessa causa. E o Senhor fala, né? E quantas vezes eu tive que ir para um tratamento duro com o Senhor para entender o que era mágoa. Eu pensava que mágoa era coisa grande, não. A mágoa é quando você dói, quando tu tá lembrando, ainda sente dor. Quando você se dói ainda por aquela situação, ela já passou 5 anos, ela já passou 10 anos e você está lembrando e sentindo dor. Senão, enquanto você não libera aquilo, você não vive. Você anda carregando aquilo machuca, né? E quando a palavra vai dizer aqui sobre o amor, alegria do Espírito, não é a alegria que o mundo pode te oferecer, você daqui 5 minutos está feliz, está contente, e daí vem uma notícia ruim, chega uma notícia ruim, você já se esmorece e começa a voltar a ficar triste tudo de novo. Não é essa alegria, não é alegria humana, é a alegria que o Espírito, ele produz em nós. Observa você que várias vezes na palavra, vários homens de Deus correndo risco de morte, eles estavam para ser mortos. E eles cultivavam no coração, o que Paulo disse, né? Ele disse que tinha chegado a hora dele, ele estava pronto para ser oferecido como libação. Ou seja, ele estava comemorando, eles ali preparados para, né? Não posso falar aqui, senão a live cai, nem fica salva depois também. O que ia acontecer com ele? A gente já sabe, né? Ele estava próximo a passar por isso. E ele estava com o coração em Cristo, numa maneira. Então, assim, Estevão foi apedrejado. Estevão foi apedrejado pregando a verdade. Estevão foi apedrejado sendo, né, falando de Jesus, falando a palavra. E quando Estevão é apedrejado, ele olha os céus, ele vê os céus abertos e ele fala, Senhor, perdoa eles. Ele viu Jesus. Pedro, né, ali, naquele momento, ele tão fraco, ele nega Jesus. Ali, né, Jesus ele já havia dito a ele, né, Satanás pediu para peneirar você, eu roguei o Pai por você. E Pedro nega Jesus. O que aconteceu? Quem que Pedro viu? Como que foi a história para depois ele chegar para ser crucificado e ele falar, eu não sou digno de morrer desse jeito, da forma que ele morreu, me crucifica de cabeça para baixo. O que deu tanta força para ele, o mesmo que fugiu foi o mesmo que não negou depois. O mesmo que negou antes, correndo de medo, porque a Bíblia diz, quem achar só a sua própria vida, perdê-la-á. Mas quando você abre mão da sua vida para viver a vida de Cristo, você achará a sua vida. Pai, Senhor, Jorginho, bom dia. Você vai achar a sua vida. Sabe por quê? O Senhor Jesus, Ele nos chamou. Às vezes você fica assim, olha, eu preciso de coisas aqui. Sim, o Senhor vai fazer. Eu preciso que Deus me dê isso, me dê aquilo. Eu preciso conseguir. Ele vai fazer. Mas isso é o reflexo do seu coração com Deus. Tem bênçãos que não vão ser liberadas somente com oração. Elas vão ser liberadas com o seu perdão. Elas vão ser liberadas quando você entregar ao Senhor, né? Tem um louvor que fala assim, quando tudo perante o Senhor estiver e todo meu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Eu não sou muito boa de dar harpa, não, mas esse aí, ele fala muito comigo. Bom dia, Darlene. Pai Senhor Jesus. Pai Senhor Stephanie, minha sobrinha aí, gente. Então, quando você entende que ele precisa de tudo, Deus não quer só metade. Ele não quer a sua metade. Quando a Bíblia fala sobre os frutos do Espírito, agora, nessa pequena introdução, você conseguiu compreender que frutos que Jesus estava falando? Ó,
Vamos repetir aqui, ó. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário. Eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto. E o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que pedides ao Pai em meu nome eu vos concederei. A palavra de Deus, ela está nos dizendo que o fruto do Espírito, quando ele é gerado dentro de nós, o Pai está falando, olha, não foi vocês que me escolheram, não foi vocês. Eu escolhi vocês para gerar em vocês um fruto, e esse fruto venha permanecer de tal forma que tudo que vocês pedirem ao Pai em meu nome, eu vou entregar a vocês. Nós fomos lá em Gálatas 5, do 19 em diante, vimos aqui as obras da carne e o fruto do Espírito. É esse fruto que Jesus está falando. É sobre esse fruto. Quando você produz o que? O amor. Quando você produz o que? A longanimidade. O que é longanimidade? Jesus, a palavra de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, Deus sempre teve paciência com o povo, ainda que eles estivessem no pecado. A palavra do nosso Deus diz, ele é tardio em irar-se e grande em benignidade. Porque senão eu e você, nós já teríamos sido consumidos por causa dos nossos pecados que nós cometemos o dia todo. A palavra de Deus vai dizer, ele é tardio em irar-se. E nós vimos ali que a ira, ela se enquadra dentro do pecado, de um dos pecados que nos tira do reino de Deus. A palavra vai dizer aos que tais coisas praticam, depois você estuda ali, Gálatas 5,19, porque você tem que ter Bíblia, você tem que ter palavra, você tem que ter conhecimento da palavra. Você precisa que o Espírito de Deus revele a palavra a você. Você lê coisas no seu celular o dia todo, eu leio coisas no celular o dia todo. Nós vemos notícia, nós temos nosso tempo, nós precisamos de ler a palavra. Jesus está voltando e nós não podemos ser enganados por qualquer vento de doutrina. O que te posiciona dentro do querer de Deus é a palavra, mas é a palavra de Deus, não é o que eu acho, é a palavra do Senhor. Você precisa conhecer a palavra. Quando você conhece a palavra, você está dizendo para o Senhor, Deus, eu aceito ter intimidade com o Senhor. Eu aceito te conhecer. A Bíblia é um livro que descreve as características do seu Pai. É um livro que descreve as características do seu Deus, aquele que é seu Pai, aquele que te põe no colo, que cuida. Quer conhecer o Senhor? Conheça a palavra, leia a Bíblia, estude a palavra. A Bíblia é você conhecer o Senhor de perto, ter contato com Ele próximo. Não é para que a gente deixe ela lá empoeirada. Ah, Rose, você lê a Bíblia o dia todo? Não. E hoje eu estava orando, Senhor, eu quero ler mais a palavra, eu quero estar mais perto do Senhor. E quanto mais próximo de Deus você fica, mais você morre. Vai morrendo o egoísmo, morre a inveja, morre o ciúme, morre a fofoca, morre a contenda. Você vai se aproximando de Deus e vai morrendo em você as obras da carne. E vai começando a brotar de dentro de você os frutos do Espírito Santo. Porque foi para isso. A palavra vai dizer, olha, eu designei vocês para que vades e deis fruto, a fim de que esse fruto permaneça. Permaneça até quando? Permaneça até onde? Permaneça até o reino do Senhor. Permaneça até a volta de Jesus. Vocês às vezes estão assustados com as notícias que vocês estão vendo aí. Minha filha ontem, ela me lembrou, eu conversando com ela, a gente se lembrou e ela lembrou disso. O Senhor me deu uma visão no ano passado com um acontecimento dentro de... Eu não posso ficar falando que senão a live vai cair aqui ou eu não vou salvar depois, não consegue. Mas esse acontecimento que está aí, que vocês estão vendo, dentro da cidade aí, esse monte de tragédia que aconteceu, o Senhor ele me revelou ano passado, no início do ano. E eu vi, eram muitas, e eu acredito que ainda não foi tudo isso. Ainda não. Porque eu via muita gente, era muita gente. E eles saíam, contra as autoridades. Na hora que eles saíam, eles eram mortos. Eles saíam para enfrentar, era confronto. E quando eles saíam para aquele confronto, sem medo de nada, como se estivessem certos, eles eram alvejados. E eram muitos jovens. Eu via pia, mas era pia, tudo aquilo empilhado, eram muitos. E eu nem estava sabendo o que ia acontecendo, porque eu não fico acompanhando notícia. E eu lembro que eu subia para casa, alguém falou comigo. E eu cheguei em casa, o Espírito Santo de Deus me lembrou. No início do ano passado, o Senhor me deu essa visão. E eu via um morro, como se fosse, inclusive eu vi um noticiário que eu vi uma vez um morro desse.
Ah, Rose, por que você está falando isso? Porque nós vamos ver coisas piores acontecer. E o que vai segurar você é a palavra. Se você não estiver na palavra daqui para frente, você não vai suportar as coisas que você vai ver. Por quê? Porque é chegada a hora. É chegada a hora. É chegado o reino do Senhor, né? Ah, eu tô aqui no... Tem gente que fala assim, nossa, Rose, para ir na sua casa já vai no monte. Nem é tão alto assim o morro, mas tem um morrinho para subir, né? A palavra de Deus, né, fala que nós vamos ser o quê? Nós somos o quê? Trombeta, nós somos o que anuncia. Bem-aventurados são aqueles, né, cujos pés dele anunciam as boas novas de Cristo. Eu tô aqui no alto do morro pregando de manhã e não é só você que tá me ouvindo, tem mais pessoas também que estão me ouvindo. Por que o Senhor faria isso às 7 da manhã, se não fosse com o intuito de nos despertar? O Senhor está nos despertando. A palavra, isso aí, Darlene, está se cumprindo. Não foi vocês que me escolheram, mas fui eu que escolhi a vocês, para que vades e deis frutos, a fim de que esse fruto permaneça. Até onde? Até a eternidade. Ah, mas o mundo vai melhorar, gente, não vai. As coisas vai melhorar para você que está no Senhor. Deus, Ele cria em volta de você uma proteção. Ah, onde está escrito isso, Rose? Vai lá no Salmo 91. Vai lá e a palavra diz sobre o esconderijo do Altíssimo. Deus guarda a tua casa. Deus guarda os teus pertences, que tudo que você tem naquele ambiente. Ah, mas Deus se importa com isso? Sim, senão Ele não te daria. Guarda você e tudo que você tem. Ele protege você no meio do caos. Mas eu tenho que te falar, vai chegar a hora que ele vai tirar você daqui. Você não é daqui. Nós estamos numa terra que não é nossa. O reino dos céus, a hora é chegada. E essa é a palavra que tem que soar, que tem que queimar no nosso coração. Quando ele diz, a fim de que esses frutos permaneçam, e tudo que vocês pedirem em meu nome, quando os frutos do Espírito triunfam sobre a carne, tudo que você pede ao Senhor, Ele te dá. É verdade, Elisete. E eu fiquei impactada, porque eu não me lembrava mais. Eu gosto de contar, eu sempre conto para alguma irmã que ora comigo, conto para as minhas filhas, porque, tipo, depois você chegar e falar que Deus te mostrou, às vezes a pessoa pode até duvidar, eu não me importo com isso, né? Eu sei o que Deus falou comigo. E o Senhor falava comigo, e eu vi, eu levantei, e ainda tem coisas que não aconteceu, né? Eu vi mercados sendo saqueados, eram coisas terríveis, né? E eu falei, Jesus, o que é isso? O Senhor falou assim, vai acontecer. Isso foi início do ano passado que o Senhor falava comigo, eu estava no joelho, orando, né? E não dá pra falar muita coisa aqui, porque senão depois a live não fica salva. Mas está acontecendo, está se cumprindo. Quando deixa o Espírito de Deus governar, deixa Jesus reinar, deixa tudo no altar. Conserta o teu altar. Vamos consertar nosso altar. Deus, o que o Senhor quer? O que eu estou fazendo que está errado? Vai para a palavra. Ali nós já vimos, Gálatas 5,19, obras da carne, logo adiante, frutos do Espírito. Por ali você tem a base do que eu estou errando, do que você está errando. E ele fala, a fim de que esse fruto permaneça e tudo que vocês pedirem. Ou seja, quando vocês vão receber tudo que pedir? Quando eu vou receber o que eu pedi? Quando o Espírito estiver governando a carne. Porque Deus não vai nos entregar nada, ainda que sejam bênçãos espirituais ou materiais, para que nós venhamos ser arrogantes, invejosos, soberbos, né? Porque se você e eu estivermos assim, nós não vamos glorificar o nome do Senhor. Porque aquele que o Senhor plantou a humildade dentro do coração, quando Deus entrega, ele já na mesma hora atribui ao Senhor. Deus, eu só sou porque o Senhor está fazendo. Eu só estou vencendo porque o Senhor está na peleja. Eu só estou conseguindo porque não sou eu, é o Senhor que está na frente. Então o Espírito triunfa sobre a carne. Ele reina, né? Tem até um louvor que fala, e reina o Espírito sobre a carne. E a Bíblia vai dizer, olha, isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Maior mandamento que pode existir, maior mandamento é o amor. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que vós outros me odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Ah, mas... Amém. Vamos orar, minha irmã Ana Paula. Vamos orar sim. Em nome de Jesus. Final da live aqui, nós vamos estar orando e eu colocar também seu nome na oração. A palavra de Deus, ela vai dizer, se o mundo vos odeia, primeiro ele odiou quem? A Cristo.
Se você fosse amar, por que a resistência onde você chega? Porque há uma resistência contra você. Essa resistência é as obras do maligno. O mundo não vai aceitar você pregar a palavra e ele vai ficar inimigo, não vai ficar de braço cruzado, esperando você pregar a palavra, ganhar almas para o reino e ele não vai se levantar. O mundo quer, se você vê que o mundo vos odeia, Jesus dizendo, saber que antes odiou a mim. Ou seja, tudo que for acontecer com vocês eu já passei, eu já abri caminho, mas eu venci. Eu venci o mundo, né? Diz o Senhor. E aqui a palavra fala, ó, não sois vós do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi. Por isso o mundo vos odeia. Vocês estão entendendo? Aí você vai chorar porque, eu fui em tal lugar e tava esse ou aquele de cara feia e tava assim. O mundo vos odeia. Porque o quê? Não sois do mundo. Se você fosse do mundo, ele amaria o que é seu, diz a palavra. E a palavra de Deus, ela vai dizer, olha, lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam, mas agora não tem desculpa de seu pecado. Quem me odeia, odeia também meu Pai. Ou seja, o mundo odeia você porque você carrega dentro de você o Senhor Jesus, as palavras que o Senhor Jesus te revelou. E a palavra de Deus, ela vai dizer o quê? Não é o servo maior que o teu Senhor. Se Jesus passou por isso, se ele foi odiado, você também vai ser. Mas se ouviram a palavra dele, a sua também vai ser ouvida. Vai ter alguns lugares que você vai falar, você não vai ser bem-vindo. Às vezes só a sua presença já vai incomodar. As pessoas vão virar a cara mesmo, porque o mundo vos odeia. Se o mundo vos odeia, saber que antes o quê? Odiou a mim. E por que odeia? Porque eles não reconhecem que foi o Pai que enviou. E não aceitam. Então por que ele continua falando? Para que eles se tornem o quê? Indesculpáveis. Para que depois, no final, não tenha o quê? Desculpa. Ah, mas eu não ouvi. Todos. A palavra de Deus diz que de canto a canto o evangelho vai ser pregado. De canto a canto. Então depois vão se tornar o quê? Indesculpáveis. Porque todos estão tendo a oportunidade de ouvir. Se vão aceitar, é outra coisa. Alguns vão aceitar, alguns não. Porque Jesus foi ouvido por alguns e eles receberam. Ele estava no meio de multidões pregando. E ele saía para entregar a revelação da palavra somente àqueles que não tinham o coração endurecido. Quando ele pregava por parábolas, os discípulos saíam e perguntavam o que significava aquelas palavras. Aí ele falava, a vocês eu conto, a vocês eu revelo o meu segredo. Porque esses estão com o coração endurecido. O que quer dizer isso? Jesus não ficava perdendo tempo, não. Jesus nunca foi perder tempo. O reino de Deus está em movimento. E você quer ficar aí cozinhando galo toda a vida com quem não quer. Gente, não quer, não quer. Né? Eu falo 1, 2, 3, próximo. Por quê? Porque tem pessoas que você vai orar a vida toda. Eles não vão querer. Tem pessoas que você vai orar, ela vai te pedir oração. Às vezes você está falando, olha, você não está precisando de oração, não. Você está precisando de posicionamento. Daí você continua orando, a pessoa continua falando, enganando, mentindo, traindo. E é assim também, porque Deus, é assim, o Senhor continua falando e continua porque isso é da nossa carne, é carnalidade. Mas quando você decide deixar o Espírito de Deus triunfar sobre a carne, a mudança e a transformação. Que essa transformação chegue na nossa vida hoje. Que essa transformação chegue na nossa situação que nós precisamos hoje. Que essa transformação venha nos posicionar diante de Deus da forma que o Senhor ordena. E não do jeito que é confortável para nós. Não vai ser confortável. Mudança não é confortável. Ouvir a palavra e colocar em prática não é confortável. Mas é necessário. Vocês estão entendendo? Estão recebendo? Deu para entender a palavra? Quem está entendendo vai sinalizando aí. Nós vamos, finalizar. Peço ajuda pelo meu sobrinho, Renan, pela cura da vesícula dele, pela sua família. Vamos orar. Nós vamos colocar diante do Senhor as nossas causas. A fila tá grande, precisa andar pra frente, né, Renato? Pois é, tem tantas pessoas que querem, né? Tantas pessoas que querem o Senhor, tantas pessoas que... Nossa, né? Vale a pena investir. Não seria bem essa frase, mas trazendo para o que eu penso, às vezes eu olho assim, Senhor. Tem pessoas que se você gasta tempo com eles ali, você vê a pessoa frutifica tanto.
E tem outros que você fala a mesma palavra, às vezes ela te pede oração, você vai lá e fala, olha, o Senhor falou isso, isso e isso aqui. Dentro da palavra, você abre a palavra, olha, está escrito isso aqui. Não, eu acho que não é assim e continua vivendo a mesma coisa. Aí você vai ficar lá fazendo o papel do Espírito Santo. A gente não consegue fazer o papel do Espírito Santo. Se a pessoa não está entendendo o que Deus está falando, não está colocando em prática, porque Deus está falando, eu vou querer fazer o papel do Espírito Santo? De fazer alguém entender aquilo que ele não quer? Não. Deixa apenas o Senhor reinar. Deixa o Espírito reinar sobre a carne. Deixa o Senhor reinar. O Espírito de Deus triunfar sobre a carne e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Está escrito ali o quê? Tudo que você pedir em nome dele, quando você produzir esse fruto, os frutos do Espírito, ele vai conceder na sua vida. E é assim na nossa vida, é assim na nossa casa, né? Eu louvo a Deus que seja assim, porque se nós estivermos praticando as obras da carne, nós não vamos ter as nossas orações respondidas, né? E eu falo, né? A gente tem que ser amigo, tem gente que fala assim, a gente tem que ter amigos que oram. Não, eu penso diferente. Eu não tenho que ter amigos que oram, eu tenho que ter amigos que são íntimos de Deus. Por quê, Rose? Porque orar, qualquer um pode orar. Agora eu quero saber se Deus vai ouvir, né? Ontem eu fui ministrar a palavra ontem e eu dobrei o joelho eu sempre peço, né? Tem intercessores, as minhas intercessoras, que são minhas amigas, que são abençoadíssimas. O Senhor ontem me mostrou 3 delas e o Espírito Santo falou assim, pede elas para ficar na intercessão por você. E eu não estava entendendo, né, naquela hora ali, porque já tava no culto. O Senhor falou assim, pede elas para ficar em intercessão por você. E no mesmo momento que elas entraram ali em intercessão, eu consegui sentir que elas estavam orando. Eu consegui sentir, o Senhor falava comigo de forma diferente. Falei, meu Deus, então você tem que ter amigos, não é amigos que oram, é amigos que Deus ouve. Porque orar, eu posso orar. Mas se eu não estiver produzindo os frutos do Espírito, eu não vou ser ouvida, né? Eu não vou ser ouvida. Amém? Louvado seja Deus pela sua vida. Vamos orar. Vamos clamar ao Senhor. Que Deus ele venha ministrar o seu coração através dessa palavra, né? Depois você passeia ali em Gálatas 5:19 em diante. Passa no livro de João ali, ó, capítulo 15, que foi o que nós estudamos hoje. João 15, do 17 em diante. Estuda, lê Bíblia, né? Sai pra guerra. O soldado não sai pra guerra sem armadura não, gente. Sem o coturno. Ele não sai sem a vestimenta, né? Como que você vai sair pra guerra desarmado? Você ficar sem ler a Bíblia, sem andar com Deus, você tá indo pra guerra desarmado. Daí você vai ser o quê? Vai virar presa fácil. Então nós não estamos nesse tempo mais não. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar diante do Senhor a vida, Senhor, Pai, dos meus filhos, a vida, Senhor, do meu marido, a minha vida. Deus, os meus filhos que eu gerei no meu ventre e os filhos espirituais a qual o Senhor me deu. E o Senhor sabe a quem eu me refiro. Pai, no nome de Jesus Cristo, envia, Senhor, a tua proteção, Senhor, levanta a guarda de patente alta, Pai, sobre a minha família, sobre a minha casa, sobre os meus filhos. Venha o Senhor queimar todas as obras da carne que nós estivermos cometendo, afastando o teu espírito da nossa casa, da nossa família. Deus, vem trazer, Senhor, Pai, a tua luz, clarear, Senhor, os lugares mais escuros, Senhor, no meu interior, para que eu venha contemplar e ver o que eu tenho feito, que tem afastado o Senhor, Pai, de perto de mim. Porque somos nós que afastamos de perto, saímos, retiramos, Pai, do Senhor. Deus, traga, Senhor, revelação. Traga, não deixa passar nada que nós estivermos cometendo, que o Senhor traga em nome de Jesus para que nós venhamos nos consertar. Pai, nos perdoa por pecados, Senhor, pela língua, pelos olhos, pelos pensamentos, pelas atitudes. Perdoa-nos, Senhor. Arai, cantou, xarabadas temanai. Eu te peço, Senhor, nesta hora, pela vida, Senhor, do Fabrício, a Fernando e o Davi. Pai, tem uma causa, Senhor, lançada diante de ti e a situação precisa de resposta. Dê, Senhor, aos teus filhos a resposta. Entra o Senhor com providência de resposta. Eu coloco diante de ti, Pai, o estúdio da Ana Ranieri. Pai, Deus, se a tua filha tem esperado uma resposta do Senhor, que venha o Senhor, Pai, trazer, Senhor, a resposta que ela precisa, dentro do trabalho, dentro da família. Venha o Senhor trazer com clareza, para que ela venha entender, Pai, e dar o passo na direção certa. Porque aquilo, Senhor, que ela pode fazer, Deus, ela faz com a força do braço,
mas aquilo que é para o Senhor fazer, o Senhor vai completar a obra. Abençoa os projetos, os empreendimentos, os planos, os sonhos da tua filha. Entra, Senhor, com providência, Pai, na recuperação dela. Toca, Senhor, nos ossos, Pai. Concretiza, Senhor, a cura. Traga, Senhor, a cura. Ah, Senhor, vai completando a tua obra. Toca, Senhor, na filhinha dela, toca no esposo. Venha o Senhor, Deus, ó Pai, em nome de Jesus, blindar, Senhor, a casa da tua filha. Pai, eu te peço, Senhor, pelos pedidos de orações que foram feitos aqui na live, as pessoas, Senhor, que deixaram os pedidos de oração, Deus, segundo a tua vontade. Entra, Senhor, Pai, no teu querer, Pai. Entra segundo a tua vontade, fazendo, Senhor, milagres e prodígios. Deus, no nome de Jesus, tem pessoas aqui, Pai, que tem quantias para receber. O inimigo travou durante muitos anos uma vitória muito grande. E ele disse que ia travar, Senhor, esses valores. Mas o Senhor disse, não há mais bênção retida sobre a sua vida. Libera, Senhor, esses valores. Abre as comportas do céu para que essa pessoa venha, Senhor, desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade, Senhor, também na matéria. Honra na matéria. Libera, Senhor, essas portas, Pai. O inimigo estava segurando, prendendo, mas, Senhor, a tua palavra diz, Senhor, que há tempo para todas as coisas. E chegou o tempo do triunfo. Chegou o tempo, Pai, de construções serem levantadas. Chegou o tempo, Pai, e de ver, Senhor, Pai, obras sendo concretizadas. Chegou o tempo, Deus, deles viverem o melhor, porque nós andamos na contramão deste mundo. Se o mundo vai no caminho da destruição, nós andamos no caminho da honra. Assim diz a tua palavra. E que o Senhor venha trazer, Pai, um novo ânimo. Traga ânimo para essa pessoa que está, Senhor, querendo desanimar, Senhor, na tua presença. O inimigo quer trazer somente os problemas que acontecem na obra. Que o Senhor venha levantar, Senhor, o teu rosto sobre ela e trazer a tua paz em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Toma posse. O Senhor mostrava pessoas aqui, tem valores que o inimigo falou, olha, ia ficar amarrado, preso, né? E não é coisa de agora, não. Eu tô falando de coisa de anos. A pessoa batalha, batalha, batalha. E não é falta de trabalhar, não. Era a prisão mesmo. Não era falta de trabalhar. E o inimigo estava de todas as formas. E o Senhor falou assim, olha, chegou o tempo. Esse é o tempo. Então, não fica abalado com as notícias, não. Porque a sua notícia é a Bíblia. A Bíblia é mais atualizada do que o jornal de amanhã. Se você ficar olhando notícia o dia todo, isso vai abalar a sua fé. Vai abalar a sua fé, você vai olhar, mas tá caindo tudo o país. Não pode nem falar aqui, senão vai cair a live. Tá acontecendo isso aí, tá. Não abala a sua fé. Se você está em Deus, o Senhor vai prover o seu sustento, o seu alimento, vai prover o seu trabalho, Deus sabe a porção que você precisa. O povo andou 40 anos no deserto, e ainda que desobedecendo, eles estavam desobedecendo. Eles se voltavam, eles se humilhavam, e a palavra de Deus diz que o maná, ele veio do céu. Deus soprou codornizes do mar. Do mar vem o quê? Peixe, não codornizes. Mas o Senhor trouxe. Então Deus tira para o servo dele de onde não tem. Você não tem que ficar apavorado com notícia que está acontecendo aí. Você tem que estar no Senhor. Porque se você... Gente, nós somos carne. Não adianta você querer ter uma fé inabalável e ficar o dia inteiro vendo notícia ruim. Não adianta você querer que Deus faça na tua vida e você ficar ligado em notícia. Eu falo, só no Telegram eu estou em um grupo que tem 117 mil pessoas do mundo todo. Se você perguntar, Rosa, você lê isso tudo? Desde 2020. Muitos arquivos, estudo, eu gosto de ler, eu gosto de estudar, mas eu não fico ali absorvendo aquilo ali, não. Eu saio, vou trabalhar, vou fazer meu serviço, vou trabalhar, vou orar, e eu sei que aquilo ali é para que às vezes a gente venha abrir os olhos diante das coisas que virão, saber se defender, mas não fica com a sua fé abalada. Ah, mas está acontecendo isso, olha em volta, ai, está tudo quebrando, não sei o quê. Deus não erra endereço. Deus não erra endereço. Deus confirmando, falei hoje com meu esposo, não vou ficar bem, as notícias não me faz bem. Não faz bem para ninguém. Você pega, né, irmã? A gente pegar de manhã, começou isso aqui. Eu falo, eu gosto de noticiário. Não, noticiário de TV, nem vejo. Eu pego lá na fonte, vou lá, observo, vejo o que está acontecendo. São pessoas de muitos países, eu gosto muito, eu sou suspeita de falar, porque eu amo geopolítica. Tudo que é geopolítica, eu gosto. Falou que é geopolítica, eu amo.
Por quê? Ah, você gosta de política, não, eu gosto de geopolítica. Saber é o que está acontecendo aqui, nos outros países, tudo, o que está acontecendo. Eu gosto de estudar isso, eu estudo isso. Só que isso aí não pode ficar. Aí você fica ali o tempo todo. Não. Tem algumas coisas que eu preciso ver e esses dias nem tenho visto isso. Nem tenho visto, porque o meu alvo é Cristo. O nosso alvo é Cristo. E não adianta você falar que não abala, porque nós somos carne. Aquilo que os olhos são a janela da alma. Aquilo que você coloca diante dos seus olhos. Por que a pornografia destrói tanta gente? Nós não estávamos entrando nesse tema, mas já que entramos, né? Por que destrói tantas famílias a pornografia? Porque, e o palavrão também, porque o palavrão é pornografia falada. Porque tudo que você põe diante dos teus olhos, aquilo contamina a sua alma. Se você vê coisas boas, vai refletir dentro de você coisas boas. Se você só vê coisa ruim, você só vai passar a ver o lado ruim das coisas. Então vamos ver coisa boa. Ah, mas vai dar isso, vai acontecer isso aqui, vai acontecer o que Deus determinou para você. Faltou comida no mundo todo. Não tinha alimento. O que Deus fez? José ficou sem? Não. E nem os irmãos, e nem o pai, ninguém. E lá no Egito, Deus levantou José para sustentar todos que iam passar fome. É ruim, Elisete. O sangue de Jesus tem poder, não inventa, não. Vem, Elisete. Elisete é minha amiga. Elisete é uma comédia. Até no grupo de apoio lá, a gente sente falta dela, vai ficar quieta. Gente, ó, até amanhã. Sextou. Não, até amanhã não, até segunda-feira. Sextou. Deus abençoe sua vida, sua casa, segunda-feira. Né? 7 da manhã, vocês viram? A live tá começando no horário. Né? Jesus bradou que Deus usou o Jami pra mim. Ele nem sabe, mas Deus usou o Jami. Deus usou o Jami, falei, Jesus, me ajuda. Ele conversando, eu conversando com o Jami ali, passei no trabalho dele rapidinho para pegar algo e o Senhor me orientou em algo que eu tinha que fazer. E Deus me deu uma estratégia e aquela estratégia está funcionando e né, nós vamos ficar caladinhos para não ficar entregando ouro assim. E 7 da manhã, na segunda-feira, nós estaremos aqui no nosso cafezinho. Você é muito bem-vindo. Eu agradeço a sua vida, né, que vem, ouve o café, você que né, tem passado pelo café, eu só agradeço, né? Não fica duvidando, nós oramos, né? Põe no seu coração, Deus ouviu e Deus vai o quê? Responder. Até segunda-feira, se assim o nosso Deus permitir, né? Que Ele abençoe o seu final de semana. Aproveita para descansar, a vida não é só trabalho, aproveita para descansar. Aproveita porque você ainda não é corpo glorificado. Daí você vai ficar para lá e para cá e depois baixa a imunidade, não dorme direito. Aí vai falar, ai, Deus faz um milagre. Aí vai falar, descansa também, cuide do seu corpo. Não, a vida não é só trabalhar, né? A vida não é só luta. Você tem que desfrutar das coisas que o Senhor está te dando. Amém? Fica com Cristo, Deus abençoe e até segunda, se assim o Senhor permitir.